Primeiro Coríntios 15, 45. O tema de hoje chama-se Dois Corpos em uma Mesma Vida. Então, uma saudação a todos que nos alcançam, né? A todos que nos ouvem, nos assistem, pela rádio, pela internet, por CD, por DVD. Dois corpos em uma mesma vida. Você já sabe do que a gente vai falar, porque hoje eu quisera compartilhar com vocês umas verdades que estão no Evangelho da Graça. Todos nós sabemos que nós temos uma roupagem danificada, isso aqui a gente repete todo dia, você já sabe isso de cor e salteado. E nós sabemos que essa roupagem é, na verdade, o império da morte. E esse império da morte é dirigido pela mente carnal, é um principado, é uma potestade do mal, é descendência direta do diabo em Adão, que Adão foi o diabo, verdade? Você sabe disso? Não se assusta, não? Você sabe que ele manifestou ali o diabo. Ele não era espírito vivificante, ele era alma vivente. Então, sabemos que tudo que descendeu dali, depois do pecado, veio a ser o império da morte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, um pouco mais. E o Senhor nos deu esse título, Dois Corpos em uma só vida, em uma mesma vida. E a pergunta que eu faço é, isso contraria a lei da física? Verdade, Leandro? Você sabe, né, aquela lei que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? E como é que pode dois corpos numa mesma vida? Aqui, como é possível que habitem numa mesma vida? Vamos lá então agora, 1 Coríntios 15. Hoje tem Bíblia aí, vamos ler Bíblia. 1 Coríntios 15, 45, que diz assim. Assim também, eu vou ler na outra versão, diz assim. Mas assim também está escrito. Verdade? Foi feito primeiro, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Diga, Jesus Cristo. Paulo aqui está fazendo uma analogia, verdade? Uma comparação. O último Adão, espírito vivificante. Que tremendo. Verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois é o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Está claro aí? Qual o terreno? Tais também são os terrenais, os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E o verso 49 diz, e assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial também. Aí está. Dois corpos numa mesma vida. Diga para quem está do teu lado. Você e eu. Você traz a imagem do primeiro Adão e a imagem do último Adão, do segundo Adão. Só que a imagem do primeiro Adão era terrena. Está na tua vida através da tua imagem terrena. E a imagem do segundo Adão é espírito e está na tua vida em teu espírito. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Dois corpos numa mesma vida, claro. Um é material e o outro é espiritual. Agora sim, não contrariou então a lei do... Porque ele falava de massa, não? Matéria. Então, aqui estamos falando de uma parte é matéria, mas outra é espírito. E você sabe que o espírito é diferente. Então, a isso, essa dualidade nossa, chamamos de vida almática. Diga, almática.
Não é alma, não é alma. Deixemos esse conceito de lado. É vida almática. O que é vida almática? É um espírito perfeito, completo, abençoado, de semente corruptível, direto do Senhor, direto de Deus, vivendo dentro da imagem do homem terrenal, do homem terreno. Aí isso causa um conflito. É uma vida almática. Você tem anseios espirituais, mas o teu corpo é carnal. Você está preso dentro dele. Só tem um jeito de sair daí. Quando você estiver vivo, você está preso dentro dele. Pense nisso. Você tem anseios espirituais, Leopoldo. Você é um espírito. Você não foi criado para morrer. É por isso que a gente não pensa em morte. Ninguém fala desse assunto. De cemitério, caixão, velório. Ninguém fala muito nisso. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados espíritos eternamente. O problema é que o Senhor quis que a gente conhecesse bem e mal. E para conhecer bem e mal, Ele tinha que colocar a gente dentro de um vaso caído. Porque agora nós conhecemos essa ciência. Ciência. E não é a ciência do bem e a outra ciência, ciência do mal. Não, é uma só. É a ciência do bem e do mal. É uma só ciência. Então, essa vida almática que a gente está aqui experimentando, essa experiência de um espírito, filho de Deus, direto, de semente incorruptível, vivendo dentro de um corpo humano, traz muita situação, muita dificuldade, muita falta de entendimento. E se não for o evangelho da graça, você jamais encontra explicações, definições para isso. Você fica o tempo todo no sistema religioso, divagando, lutando. Um dia você está com o pé na salvação, outro dia está com o pé no mundo. Claro, porque os amados lá não conhecem o privilégio que você tem de conhecer graça. Você sabe o que é a carne e o que é o espírito. Você quer agradar a Deus, mas a carne diz não, eu estou preparada para não. E você diz, mas eu quero agradar a Deus. E fica aquela luta, aquela coisa toda e tal. Isso é uma vida almática, isso é uma situação linda agora. Porque antes era uma desgraça. Você não conhecia, pastor? Como é que era a vida antes? Eu me achava assim, caramba, hoje é dia de Santa Ceia. E eu sou o pastor vice-presidente aqui da Igreja Congregacional Pentecostal. E eu vacilei ali, eu estava vacilando lá. Aí, eu vou tomar Santa Ceia, como é que eu vou tomar? Aí começa a ficar nervoso. Aí começa, o Senhor vê tudo. Eu sempre criei em Deus. Eu sempre criei num Senhor soberano. Que Ele via tudo. E eu achava que o diabo, às vezes, levava vantagem. Eu acreditava no diabo. Aliás, eu expulsava o demônio. A pessoa caía, demoniado lá e tal, e tudo. E eu vacilando, e a Santa Ceia. E aí, como é que fica esse conflito? Né? Então, essa vida tem essas coisas, essa experiência. Hoje a gente diz que é linda porque você compreende a verdade disso tudo. Você sabe de onde você veio, essa carne aí e tal, e a gente fala isso toda hora, e você nota que uma vez o corte vem por aqui, daqui a pouco a explicação vem assim e tal, e toda vez você reage da mesma maneira. Vamos a Romanos 6:7. Não, Romanos 6:6 primeiro, né? Diz assim, olha, Romanos 6:6. Sabendo isto, diga comigo, sabendo isto, é necessário saber isto. Detalhe, tem que saber. Sabendo isto, que o nosso velho homem, o primeiro Adão, em nós, foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo de pecado seja destruído. Aonde é que está o corpo de pecado em nós? A carne? Diz que Cristo encerrou todo o pecado aonde? Na carne. Por isso que a carne é do jeito que é. É como se você tivesse um depósito de lixo radioativo. Não, aquele do hospital é lixo contaminado. Aquele lixo do hospital é tremendo. Se furar o dedo numa seringa de hospital, abençoado. Tem que ter anjo ali trabalhando, senão... Então é como se você pusesse todo aquele lixo hospitalar. Já viu o lixo hospitalar? Aqueles curativos, bem sujos. Aí, minha esposa trabalhou em UTI, ela sabe mais ou menos. Aquelas gases que foram usadas nas pessoas que estão em coma, para asepsia, está lá no lixo hospitalar. Está tudo ali, tudo reunido. Aquilo ali tem que vir
um setor especial da Companhia de Limpeza Urbana, da Conlurb, para catar aquilo ali e levar para um local especial para ser incinerado ou depositado num lugar, não sei como, porque é um... Pois é. Isso é a nossa carne. Ele pegou todo o pecado, tudo que não presta, tudo de ruim, pior do que a gaze suja lá do hospital, e encerrou aonde? Na tua carne. Por isso é que Paulo fala isso aqui, ó. Olha que coisa. Sabendo isto, você tem que saber que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Você não morreu na cruz, mas aquela crucificação simbolizou essa separação entre essa imagem do terreno em você e a imagem do celestial, para que agora, depois da cruz, brilhe em você a imagem do celestial. Porque até você conhecer graça, a imagem que brilhava era de Adão. Era o lixo hospitalar. Para que o corpo de pecado seja destruído. Esse corpo tem que ser destruído, porque nele está depositado tudo aquilo que não presta. Na mente carnal, aí, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7, então diz assim, porque aquele que morreu foi justificado do pecado. Então nós fomos batizados na morte de Cristo. Diga comigo, eu fui batizado no verdadeiro e único batismo, que é o batismo da morte de Cristo e ressurreição. Quantos recebem isso? Esse foi o teu batismo. Ali você se desprendeu, né? Aqui fala de pecado, mas também diz que nós fomos justificados, né? E por que Paulo fala para que esse corpo seja destruído? Porque ainda não foi. E esse é o detalhe. Você ainda está dentro dele. Esse corpo tem tudo de ruim encerrado nele, essa mente carnal trabalhando aí, dividindo esse espaço, que se você bobear, você dá lugar a ela, e Paulo chama lá em Efésios, não deis lugar, nem deis lugar ao diabo, com D minúsculo, que é o sentimento dessa humanidade caída, né? Desse primeiro corpo terrenal caído e tal. Ele está aí, ele está ativo, está latente, está funcionando, está falando contigo agora. E você está chamado a não trazer essa imagem mais, porque essa imagem ela te derruba, ela não serve, ela não é real para você. O real nessa vida nossa não é o que se vê, sabia disso? A Bíblia diz lá em Hebreus que o invisível, que o visível veio do invisível. Leia lá. O invisível foi primeiro. Nós aprendemos errado na escola, porque esse mundo é material, é carnal. A Bíblia diz isso. O visível foi criado do invisível. Então quem estava primeiro? O que não se via. Que coisa tão tremenda isso. E essa é a imagem que você deve trazer. Por isso que eu digo para você, eu não posso, Ivete, te conhecer segundo a carne, porque segundo a carne é o que eu estou vendo. Mas a tua imagem que eu devo realçar, e que você mesmo deve realçar, é justamente aquela que não se vê, que é a imagem do último Adão em nós. Essa vida que está em nós. Diga, a vida de Cristo está em mim. Por isso é que Paulo falava, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ah, é assim que Cristo vive em mim? Claro, como é que você acha que Cristo vai viver em você? É assim. Então, abençoado, vamos repetir aqui. Se isso é assim, qual é a maneira de você se defender dele? Vamos a Efésios 4:22. Remindo bem o tempo, né? Recebo que a reunião de hoje tem um propósito maravilhoso no Ministério Reconciliados. Efésios 4:22 diz assim: quanto à passada maneira de viver. Quantos aqui tiveram uma passada maneira de viver? Todos. Por quê? Porque antes, Wagner, de eu ser alcançado pela palavra da graça, eu tinha uma maneira de viver, de me comportar, de proceder e tal. Depois que a palavra me alcançou, eu sou chamado a deixar aquela maneira anterior de viver, mesmo que fosse religiosa, achando que estava lá servindo a Deus. Por quê? Lá eu não estava trazendo a imagem do celestial, eu estava trazendo outra imagem, a imagem de Adão, porque eu cria no pecado, cria no diabo, podia perder a salvação, era por aquilo que se via, era por obras, por jejum, por subir no monte, por pagar um preço, por penitências. E Paulo está dizendo, despojai-vos disso quanto à passada maneira de viver. Quando Paulo está falando quanto à passada maneira de viver, ele não está falando para mim da cocaína só, do roubo só.
da mentira só. Deixar essa maneira de viver antiga, do adultério só. Ele não está falando isso. Ele está falando a maneira de servir a Deus. É diferente. Também. Ele está falando disso e daquilo. Porque não adianta nada você ter largado tudo isso e estar lá de joelho na estátua da Santa Maria, Mãe de Deus. Quando você é iluminado, você abandona essa maneira de viver. Porque aquilo ali não vai te levar a lugar nenhum. Porque você não está aprendendo ali quem é você no teu corpo. E aqui diz aqui, olha, porque o velho homem está viciado conforme aos desejos enganosos. Você está lá no santinho, pensando que está bem comportado, que está bem com o cara, né? Bem com Deus, como diz a Xuxa, o cara lá de cima. Você está pensando que está bem com ele e não está. Porque você está servindo incorretamente ao Senhor. Porque não foi iluminado pela palavra. Abençoados. A importância do nosso ministério na comunidade é muito grande. Eu não sei se você já se deu conta disso. Porque nós aqui trabalhamos com uma educação espiritual, com essas palestras, que visam levar você e todos os que nos ouvem a servir nada mais, nada menos a Deus, que é o dono de tudo, da maneira correta. Quantos querem servir a Deus da maneira correta? Acender vela é a maneira correta? Contar o terço, o Pai Nosso, a Ave Maria é a maneira correta? Não. A maneira correta é servir a Deus em espírito e em verdade, com a imagem do celestial em nossa mente. Essa é a vida em nós que deve resplandecer. Então vamos seguir. Uma observação bem linda aqui. O pecado foi tirado. Diga, o pecado foi tirado. Diga de novo, o pecado foi tirado. O pecado foi tirado. Mas o corpo onde o pecado morou ainda está presente até agora na nossa vida. Quantos estão vivos aqui comigo? 2017, dia 12 de quê? De março, né? Às meio-dia e pouco. Então, ainda estamos nesse corpo? Estamos. Por isso é que Paulo dizia que o morrer é ganho. Por que, bicho, que ele dizia que o morrer é ganho? Não é o morrer por morrer que é ganho. Porque morrer por morrer ninguém quer. Quantos aqui querem morrer? Eu não. Agora não, né? Mas Paulo dizia, o morrer é lucro, morrer é ganho. Mas Paulo, quando fala isso, não está falando da morte pela morte. Ele está falando da morte em relação a você sair da carne, que é a única coisa que te atrapalha. Por isso é que lá, depois nos Coríntios, ele diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque quando acontece isso, você sai da carne. Quando você sai da carne, você está livre das dores, das enfermidades, das mentiras, das situações todas. Aí é lucro. Quantos querem ficar livres das situações difíceis? Nesse aspecto, morrer é lucro. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que o morrer é lucro porque é melhor ir para o cemitério, está tudo ruim mesmo, essa vida é muito difícil, o homem não paga nosso salário, todo mundo engana todo mundo, ninguém dá o lugar para a senhora sentar dentro do ônibus, o jovem não quer mais saber de nada. Não tem isso? Falam mal para caramba de todo mundo. Melhor morrer. Por isso que Paulo diz que morrer é lucro. Que pregação idiota. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que morrer é lucro, porque quando você sai do corpo, você sai da carne. Agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é você exercitar a tal ponto que quando você estiver com dor de cabeça, você dê um sorriso e diga que está curado. Já fez essa experiência? Quero ver você não chorar. Já escutou essa música? Essa música eu estava vendo, caramba, você num sofrimento, em vez de mostrar cara de lamento, você mostra cara de sorriso e diz que está feliz. Isso é você. Quantos estão felizes aqui? Isso é a vida do celestial em nós, a vida de Cristo em nós. Diga comigo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Por isso é que cantamos. Agora, tem outra maneira de você vencer o corpo de pecado sem necessariamente ter que morrer fisicamente. E a resposta nós já demos aqui. Sabe onde está a resposta? Naquele verso lá atrás que a gente leu que fala assim, sabendo isto, vírgula, que o vosso velho homem... Quantos sabem disso?
Saber que o teu velho homem foi crucificado é uma vantagem imensa, de anos-luz, em relação à pessoa que não sabe. Então a tua vantagem é essa, você sabe. Hebreus capítulo 9. Diz assim, 26. Se não fosse assim, você pode trocar, são expressões sinônimas. Expressões que são sinônimos. De outra maneira, se não fosse assim, tiro de outra maneira. Se isso não fosse assim, teria sido necessário a Cristo padecer muitas vezes desde que entrou o pecado no mundo. Por quê? Porque ele teria que pagar o pecado do Pedro, da Margarita, do Andrés, depois do Caio, depois do outro, e depois do teu, e depois do teu. E cada vez ele ia ter que ir morrendo para pagar o pecado de um, e o pecado de outro, e o pecado do outro, e o pecado do outro. Assim era na lei de Moisés. As pessoas levavam o sacrifício para perdão de pecados. Aí veio Cristo, mas agora, na consumação dos séculos, quando foi a consumação dos séculos? Quando ele disse a última frase. Qual foi a última frase que ele disse? Está consumado, na consumação. Então a consumação dos séculos quando foi? As pessoas dizem, quando vai ser a consumação dos séculos? Ih, já foi. A consumação dos séculos, ele se apresentou quantas vezes? Uma vez. Bom, peraí, vamos acabar com esse negócio de toda hora ter que morrer e ressuscitar por causa de você. Porque você é tremendo, hein? Eu já morri e ressuscitei você por hoje, por esse pecado aí. E você vai continuar assim, eu vou ter que morrer e ressuscitar de novo outra vez? Era essa batalha que Paulo estava tendo lá. Aí ele explicou, isso não foi assim. Por quê? Porque Cristo se apresentou uma vez e para sempre ali na cruz. Ninguém tira a minha vida, eu que a dou em resgate de muitos, não todos. Pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado do meio. O pecado que separava, o véu que separava, já não separa mais. O véu que separava, Cristo tirou. Qual era o véu? O pecado de Adão. Impedia. Ele tirou. Certo? Encerrou todo o pecado na carne. Reconciliou o teu espírito com ele. Mas a tua carne ele não reconciliou. Então você tem um espírito reconciliado com uma carne não reconciliada. Quem é que tem que dominar a tua carne? Você. Você. Domínio próprio significa você dominando a tua vida, as tuas coisas. Em vez de comer 2 pratos no almoço, coma um só, abençoado. E daqui a 2, 3 horas, coma mais um pouco. E daqui a mais 3 horas, coma mais um pouco. Depois de um mês, você vai emagrecer, sem tomar remédio. Eu dou testemunho disso. Sem tomar remédio. E se fizer exercício, melhor ainda. Vai equilibrar o coração, a pressão. Você tem que enganar o corpo é mau, você tem que ser inteligente. Outro dia ele ligou uma senhora lá, pastor, ora por mim, bispo, porque eu estou aqui na cama, estou com a pressão alta. Eu falei, pessoal, posso até orar pela senhora, mas você já reviu os seus conceitos de caminhar, de comer menos sal? Então, não adianta a senhora meter a boca e depois pedir oração. Salvação diária, não é salvação espiritual. Aí é outra coisa. Aí já é. Desculpa, abençoado. É que a gente, essa palavra, ela é tão forte que a pessoa fala, você já está vendo o que é. Você lê a pessoa, quando você olha para ela, você, caramba, essa pessoa precisa da graça. Por isso é que eu me disponho a pregar a graça. Quantos recebem isso? Saída para São Paulo, pregamos a graça no final, uma senhorinha que eu nunca vi, cabelinho branco, me parou lá no final, falou, olha, hoje eu criei mais em Deus. A mulher vem falar uma coisa dessa para mim, em graça. Eu creio mais em Deus, mas como é que é isso? Porque o que o Senhor falou foi para mim.
E eu criei mais em Deus, isso é só uma expressão, tá? Ela falou para mim, isso é só uma expressão que eu estou usando. Eu criei mais em Deus pelo simples fato de que você não conhece a minha vida. Você não poderia ter dito o que disse se não fosse por Deus. Como é que você acha que eu me sinto com uma coisa dessa? Caramba, um aplauso ao Senhor, glória a Deus! Que lindo isso! Então, talvez a minha ida ali tenha sido só esse propósito. E a gente ainda fala só esse propósito como se fosse quase nada. Viu como é que a gente erra? Só esse propósito? Ali quem sabe quem é aquela mulher. Então, Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele reconciliasse quantas coisas? Todas. Tudo está reconciliado. Tudo. Não tem nada mal aqui. Está tudo bem. Está tudo preparado, tudo guardado. Todas as coisas. As que estão na terra, as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Quem faz a guerra somos nós. Aquilo que a gente encontrou lá em São Paulo foi uma expressão de louvor ao Senhor. Se Cristo reconciliou o abençoado na cruz e diz que fez a paz mediante aquele sangue, eu tenho que ser um com ele, ou então eu não estou em graça, só da boca para fora. Ou então eu estou metidão, achando que, está se achando. E tem um versículo, acho que é lá para Provérbios, que diz que a altivez ou a soberba precede a queda, precede a ruína. Todo mundo que está muito inchado pode contar os dias que vai cair. Nós não podemos inchar abençoados. Nós não somos melhores que ninguém. Temos que receber todo mundo tranquilo. Às vezes alguns aqui discordam de algumas coisas e já saiu gente aqui, que falando mal, que não sei o quê. O dia que eu encontrar o abençoado na rua, ele fica constrangido comigo, que isso já aconteceu. Sabe por quê? Porque eu passo lá na minha corrida. E aí, abençoado, tudo bem? E ele nem responde. Aí eu insisto, tudo bem, abençoado? Aí, tudo bem. Como se ele estivesse me devendo. Não está me devendo nada. Como já aconteceu, outros abençoados chegam, olha, eu queria te pedir perdão. Aí eu, perdão? Não sabia que eu estava com esse crédito todo? Por que você nunca me fez nada? Não, porque eu falei mal de você ali. Falou mal? Só isso? Só isso, abençoados? É, porque eu não devia, eu falei mentira e acabei falando calúnia. É porque a pessoa pensa que te atingiu, mas você é inatingível. Você tem um escudo do teu lado. Sabe aqueles filmes de antigamente, Viagem das Estrelas lá? Do Star Wars agora e tudo? Liga aí o escudo protetor da nave. Pim! Aí você fica lá tranquilão. Aí vem aquele monte de coisa de mentira, de acusação, de isso e daquilo. E bate tudo no escudo e volta. E você nem sabe, nem sente, não viu, não está nem aí. Dormiu em paz, acordou em paz, feliz, fazendo teu trabalho, teus filhos, tua família numa boa. De repente a pessoa vem, você me perdoa? Eu fiz tão mal a você. Você? Você que pensa, você nem me atingiu, eu nem vi. Sabe por que você nem viu? Porque você é maior do que essas coisas. Você é um Deus vestido por um vaso de barro. Você traz a imagem do celestial aí. Se você ativar isso em você, abençoado, ninguém vai te parar. Quantos recebem isso? Ninguém vai parar você. Você é imparável. Se você estiver em linha com o escudo da fé. Se você não estiver em linha com o escudo da fé, não tem escudo. Se não tiver escudo, as pedradas vão acertar. Então, é assim. Aí diz que o verso 21 diz assim, e vocês também. Diga, eu também. Que eres estranhos em outro tempo, inimigos em vossa mente. Você era inimigo de Deus naquilo que você pensava. Porque quando você ia lá para a encruzilhada e acendia uma vela para o tranca-rua, você estava exercendo uma inimizade. Porque Deus não está nisso. Mas você pensava que era correto. Verdade, abençoado? Verdade. E você fazia aquilo aí de bom coração.
Verdade, abençoado? E sabe o que a Bíblia diz disso? Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ah, é isso que Paulo fala? É. Você era inimigo na mente? Agora não é mais. Agora o negócio é pior. Ih, bispo, não melhorou? Não, não, piorou. Porque agora Deus exige de você um compromisso com a graça. Porque aquele que muito recebe, muito é pedido de volta, cobrado. Era melhor não ter conhecido e continuar em ignorância. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir do momento que teus olhos estão iluminados, agora Deus leva em conta sim. Agora você já sabe aonde você está pisando, aonde você está caminhando, aonde você está entrando, o que você está fazendo. Não pode dizer que a cigana enganou. Não, eu não sabia, eu estava dormindo, por isso que eu adulterei. Não pode! Não, eu não sabia, por isso que eu enchi meu pulmão de fumaça. Isso é contigo. Aí, mas você não pode dizer que estava enganado, porque isso não é assim. Enquanto você estava na religiosidade, lá atrás, fazendo, né, você está num tempo de ignorância. Quando os teus olhos são iluminados, agora, por isso que eu tenho uma frase que o Senhor me deu, que é, olha, para que a graça funcione na tua vida, você tem que ter compromisso com ela. Porque o Senhor tem compromisso com você. Você recebe? Então, antes você era inimigo na tua mente. No outro verso, 22, diz assim, Colossenses 1, né? 22, diz assim, Colossenses 1, 22, agora vos reconciliou em seu corpo de carne por meio da morte, para apresentar-lhes santos e sem mancha, irrepreensíveis diante dele. É assim que você está, embora às vezes não pareça, né? Então, uma outra observação importante. Quando céus e terra foram reconciliados, aquele mundo, carne, acabou para você. Não te afeta mais. Você não pode perder a tua posição espiritual. E foi Deus quem afirmou isso, né? Já cantamos aqui, agora vamos ler na Bíblia. Hebreus 10, verso 14. Hebreus 10, verso 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou os santificados para... Por isso que Fábio cantou agora. Tu estás... Diga para quem está do teu lado. Tu estás perfeito. Estás perfeito. É isso aí. Está perfeito. Na cruz. Eu vou ler aqui do 15 em diante, que diz assim, olha. E o Espírito nos dá testemunho do mesmo. Porque depois de ter dito, esse é o pacto que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as inscreverei em suas mentes. E acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e de suas transgressões. Quem disse isso? Cristo. Quem é que lembra dos pecados agora? Os pastores. Quem é maior? Os pastores ou Cristo? Cristo. E você vai crer em quem? No que Cristo disse, está escrito, ou no que a Assembleia diz? Essa é a questão. Né? Então, depois disso tudo, Deus disse que não se lembra mais. Deus se esqueceu. Agora tem um detalhe. Deus não se lembra mais. Porém, se você não souber disso, é como se essa verdade não existisse para você. Quantos me entenderam? Olha, Deus prometeu em Jeremias 31, 34, que ia chegar um dia que a partir de então ele não se lembraria mais dos pecados. Chegou o dia, foi a cruz. A partir dali ele perdoou. E a partir dali, o corpo que contava pecado em nós, é como se tivesse feito uma circuncisão, uma separação do corpo que contava pecados e o teu espírito. É isso que Paulo fala que é a circuncisão que foi feita na cruz. Certo? Ali, não conta mais pecado para separar você de Deus. Ele reconciliou para sempre. Diga, eu estou reconciliado para sempre.
Você recebe? Então ele cumpriu Jeremias. Ele disse e cumpriu. Muito bem. Mas se você não sabe disso, não adianta. Você vai pegar o ônibus errado se não souber ler. Você vai para outro lugar. Não, eu pego aquele azulzinho com amarelo. Mas tem um montão de azulzinho com amarelo. E um vai para um lado, outro vai para o outro, vai para o outro. Você vai acabar pegando o ônibus errado, você não sabe. Tem que saber. Por isso é que você tem que congregar. Diga para quem está do teu lado, não deixe de congregar, abençoado. Por enquanto é só domingo e não pode perder uma. Então se você não sabe, isso não serve para você, não funciona. Vão te enganar, vão te oferecer outra coisa. E você vai acreditar porque você é uma ovelha. E a ovelha é dócil. E quando ouve coisa de Deus, então a ovelha se desmancha. Porque a ovelha ama o Senhor. E uma ovelha em desconhecimento entra em qualquer lugar. Você não é uma ovelha qualquer. Você está iluminado. Então, Colossenses 2,11, estamos terminando, né? Colossenses 2,11 diz assim: tudo o que registrava pecado em você foi lançado fora. Pronto, é isso, está escrito aí. Nele fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, porque foi algo espiritual. Quando ele lançou fora de vocês, tirou, separou, o corpo pecaminoso carnal, na incircuncisão de Cristo, que é o Monte do Calvário. Dê um aplauso para o Senhor aí, abençoado, porque isso aí não tem preço. Então qual é a conclusão? Sabendo disso, é a conclusão. Você tem que saber. Qual é a nossa posição então agora? O que nós vamos afirmar? Romanos capítulo 6. É isso que nós vamos afirmar, verso 1. Então, depois de tudo isso que nós estamos falando aqui há exatamente 36 minutos, que diremos, pois? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? Quando o sistema religioso lê isso, ele dá uma conotação de você escolher continuar ou não em pecado que te separa de Deus, porque eles não conhecem a verdade. Mas quando você lê o contexto, veja o verso 2, Leandro. De nenhuma maneira. Porque nós que morremos ao pecado, como é que nós vamos fumar cigarro de novo? Nós que morremos ao pecado, como é que nós vamos roubar dinheiro dos outros de novo? É isso que está escrito aí? Mas essa é a conotação dada lá. Aqui o que ele está dizendo é assim, diga de nenhuma maneira. Porque mesmo que eu quisesse, eu não podia, porque o Senhor me colocou numa posição de morto ao pecado, e morto não fala. É isso que está dizendo aí. De maneira nenhuma, porque nós que morremos ao pecado, não podemos viver no pecado. Mesmo que você quisesse viver no pecado, você não poderia viver nele. Bispo, mas as pessoas cometem muitas coisas feias. Sim. Mas isso não separa o seu espírito de Deus que foi reconciliado na cruz. Separa ele da esposa, dos filhos, da sociedade, do trabalho, da saúde, do que for. Menos da reconciliação. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Por quê? Porque você é ruim pra caramba, hein, cara? Você foi o ladrão aí que a religião chama de bom ladrão, mas tu foi o diabo em carne, hein, cara? Mas como você é filho, eu te escolhi antes da fundação do mundo, você estava lá cantando também, eu te botei nessa carne ruim de ladrão aí, você está sendo crucificado porque é ladrão, então hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, se você não tivesse feito tanta bobagem, você poderia continuar aí vivendo nessa vida aí no reino, mas agora você está condenado à morte na cadeira elétrica da época, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque uma vez salvo, no Espírito. Não podemos viver em pecado. No pecado que separava você dele, não. Verso 3. Ou não sabeis? Tem que saber. Aí é que está. E eu poderia chegar aqui, hoje a gente falou a beça. Eu poderia chegar aqui igual lá no sistema. Vamos ver a palavra que o Senhor tem para nós. Falar 5 minutos. E ir embora. E você ia, poxa, a reunião hoje demorou, o culto demorou, a reunião, sei lá, tal. Mas aí você não ia saber nada. Você demorou mais um pouquinho,
investir um pouquinho mais de tempo nas coisas do Senhor, mas é importante saber. Olha, ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo, não nas águas, interessante batismo nas águas. Você sabe para que era o batismo nas águas? Para perdão de pecados. Quantos sabem disso? O batismo de João. Não era para perdão de pecados? Cristo tinha pecado? Jesus de Nazaré tinha pecado? A Bíblia não diz que ele não tinha pecado nenhum? Então por que ele foi se batizar, hein? Vamos deixar isso para lá, né? Esse é outro dia. Todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Você não sabe disso, não? Quantos sabem agora disso? O nosso batismo foi na morte de Cristo. Aquele batismo separou o meu espírito da minha carne, de maneira que, em mim, o corpo de pecado que contava pecados já não me afeta mais. Esse relógio, ele desligou. De maneira nenhuma. Acabou, né? Então, não é por esforço, como o sistema religioso diz, e sim por uma posição espiritual. Eu te declaro sabendo disso. Eu declaro o melhor domingo da tua vida. Curta a tua vida, abençoado. Ela é muito preciosa. E com essa palavra, fica melhor ainda. Você recebe? Tua família, no ambiente que você vai, tuas coisas. Viva feliz, viva! Você é livre. Diga, eu sou livre. Julgue tudo, aquilo que vier à tua mão. Sabe? Você pode fazer isso, é próprio. Declara a melhor semana para você. Recebo você colhendo os frutos de tudo que você tem plantado. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez para encerrar a reunião hoje. E eu recebo que você pare e pense em tudo que você ouviu aqui, que o pastor André falou, o que ele ministrou aqui na nossa vida, em tudo que nós ministramos aqui, debaixo desse poder do Espírito de Deus, essa palavra revelada, que está alcançando vidas por aí, os testemunhos das pessoas que estão sendo alcançadas pelo trabalho que você está ajudando a fazer. Que a palavra e seja glorificada na vida de tantos abençoados aqui. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.